né, das unidades orçamentárias da própria comunidade, né? Infelizmente, a gente se depara ainda, né, com a sociedade sem participar de ter o direito de ter voz, né? Então, se critica muito lá fora a sociedade que deixou de fazer isso, aquilo outro, mas na hora que a gente dá o direito dela se pronunciar, que é exatamente na discussão da LDO e da LOA, a sociedade não participa, né? Então, é muito importante que seja discutido com a sociedade para poder a gente levar o entendimento do poder público, né? Qual é a intenção do poder público para o exercício seguinte. Então, nós sabemos que hoje Ceará-Mirim tem uma realidade bem diferente do que era antes. Nosso prefeito tem feito de tudo, né, para dar o melhor, e tem dado, né? Se a gente fizer uma reflexão dos que passaram anteriormente, Júlio tem dado um show, né? Um show, não é fácil o show que ele dá, é complicado, é difícil, mas ele tem provado que tem capacidade de fazer e de fazer o melhor, né? Então, tudo que a gente tem feito é com muito esforço, com muito sacrifício, mas a sociedade está tendo a oportunidade de ver acontecer coisas que aí passaram muitos anos e não conseguiram. Ruas, calçadas, né, postos de saúde reformados, escolas reformadas, né? Então, não é fácil uma gestão dar conta como ele tem dado conta. E isso não é tarefa tão fácil, é complexa, né? Mas estamos fazendo o que é possível fazer. Marconi, se quiser dar uma palavrinha, né? Passo a palavra para o nosso vereador Marconi Barbosa. Bom dia a todos. Queria inicialmente saudar a mesa, no nome da secretária de Finanças do nosso município, Fátima Alves, cumprimentar o senhor João dos Santos, cumprimentar o nosso secretário adjunto de Finanças, Ciro, a todos os técnicos do Poder Executivo que estão aqui hoje participando deste momento importante, né, para a vida econômica e financeira do município. Como muito frisou Fatinha, me permita chamar, né, nesse jeito, como a gente carinhosamente a chama, deste momento importante, que é justamente a audiência pública para a elaboração do projeto de lei da LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso é um passo muito importante e, de fato, Fatinha, é uma pena que as pessoas ainda não despertaram para a importância que essa audiência pública tem, para que este momento para a sociedade tem, porque é neste momento que a sociedade diz o que é que o Poder Executivo deve fazer de forma prioritária. Aqui, nesta Câmara mesmo, sempre que eu tenho a oportunidade de fazer uso da palavra, eu falo justamente, seu João, do desconhecimento das pessoas em relação à questão orçamentária, à questão financeira, né? Porque as pessoas pensam que a administração pública é como governar a casa da gente, que você vai no supermercado e você compra 1 quilo de feijão aonde você quiser, ao preço que você quiser, na forma que você quiser. Infelizmente, a administração pública, ou felizmente, né, a administração pública é diferente. Você precisa ter toda uma organização, você precisa ter todo um planejamento, e é justamente este planejamento que este encontro de hoje está acontecendo. É daqui, deste momento, que vai conter as diretrizes, que vai gerenciar o orçamento do próximo ano, 2024. E essas diretrizes que dizem justamente o que é que deve ser colocado no orçamento do município, de que forma deve ser gasto o orçamento do nosso município. Então é importante muito, é um momento ímpar para a nossa sociedade, para o nosso povo. Eu acredito muito, Fatinha, que a gente já está mudando alguns passos, né? Há muitos sonhos que as pessoas tinham, me permitam chamar de sonho, porque na verdade eram coisas que as pessoas diziam que as leis orçamentárias, a LDO, a LOA e o PPA, são
Até hoje, inclusive, os doutrinadores chamam, né? Que são peças fictícias. E em Ceramirim, graças a Deus, o que era fictício está se tornando realidade. Mas para que essa realidade aconteça, há necessidade de você seguir alguns ritos e alguns procedimentos. E é justamente isso que o Poder Executivo está fazendo aqui hoje. E eu, quanto legislador, quanto apreciador, em breve, eu vou me debruçar sobre este planejamento que o Poder Executivo está apresentando, mas eu não poderia deixar de participar desse momento ímpar em nome do Poder Legislativo Municipal. Fatinha, muito obrigado e que todos vocês tenham uma importante audiência pública. Obrigada, Marconi. Ciro, quer dar alguma palavrinha? Então, passo a palavra ao nosso assessor contábil, João dos Santos, para discutir melhor, mostrar melhor o que é a LDO, com mais detalhe e com mais poder técnico de avaliar e de falar para vocês isso. Bom dia a todos. Mais uma vez nessa casa, né? Essa casa aqui, eu acho que ela está enjoada da minha cara, né? Cheguei aqui, lá daquele presidente lá, o segundo presidente ali dessa lista aqui, Franklin Marinho, né, que todos conhecem. Mas é sempre um prazer voltar a essa casa aqui, acho que mais da metade aqui não era nem nascido. Para falar sobre a nossa peça de hoje, que é a LDO, a gente vem sempre aqui fazer essas audiências públicas que são transmitidas, né, Flávio? São transmitidas, né? Certamente o pessoal não vai ter, então vamos falar só para nós aqui, né? Então vamos aqui só muitos técnicos, né? Quase todos, quase a totalidade aqui de técnicos, pessoas conhecedoras dessas peças de planejamento, como essa que a gente vai discutir hoje, LDO. Fátima já especificou bem aí, ela faz parte uma das 3 peças de planejamento de qualquer governo, seja federal, seja estadual, seja municipal. Todo governo, né, todo ente público, não interessa se é federal, estadual ou municipal, tem obrigação legal de apresentar essas 3 peças de planejamento, sendo uma delas quadrienal, que é o plano plurianual. E as outras 2, que é essa aqui, a Lei de Diretriz Orçamentária, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, elas são anuais. Então, todo ano, a gente apresenta essas peças aqui na audiência e, quadrienalmente, nós apresentamos o plano maior, né, o plano de governo, que é para um mandato quase inteiro. Por que quase inteiro? Porque o plano plurianual ele é elaborado no primeiro ano do mandato, certo? Por exemplo, o mandato que está em curso, né, esse plano plurianual ele só vai ser cumprido 3 anos, que é o 2022, que foi o ano passado, 2023 e 2024. E a peça é quadrienal. Então vai ficar um ano lá de fora. Qual é o ano? É o ano 2025, que é do próximo mandato. Então o plano PPA que está em execução, ele vai viger até o ano de 2025. Então o prefeito que foi eleito o próximo ano, ele vai cumprir o plano plurianual que foi votado por esta casa aqui no ano de 2020, né? Não, 2021. 2021, ele entrou em vigor em 2022, ok? E, anualmente, o prefeito, né, o governador ou o presidente se obriga a fazer as outras peças anuais, que é a lei de diretrizes. E para que serve essa lei de diretrizes orçamentária? O nome já está dizendo. Para dirigir, para regrar, para orientar, para formatar a gestão dos recursos públicos de cada ente público. Por exemplo, na peça PPA, que é a primeira, né, a mais ampla, ela não diz, por exemplo, quais são as entidades que podem receber dinheiro público
do município aqui, no caso, né, de Ceará-Mirim, ela não pode dizer se vai gastar tantos por cento na agricultura. Ela não pode dizer, essas outras peças não podem dizer, por exemplo, as regras. O município de Ceará-Mirim pode dizer o seguinte, que não vai investir, por exemplo, em indústria. Deus me livre, né? Indústria, ela vai dizer que só vai investir em agricultura. Então, a única peça que ela pode dizer isso é esta. Então, esta peça, ela serve para estabelecer as regras, as diretrizes, as metas que deverão ser atingidas. Por exemplo, a questão tributária, temos o nosso secretário aí, certo? A questão tributária, a forma de gerir a política tributária do município é aqui, nessa lei, certo? Se ele quer conceder, se o município quer conceder benefício, é aqui que tem que dizer. E assim por diante. Se ele quer renunciar à receita, é aqui. Se ele quer fornecer uma previsão de, vamos chamar assim, uma política de pessoal para o próximo ano, é nesta lei que ele tem que dizer, certo? Então, são várias coisas. Se o município, no caso a Câmara, ou o próprio município, quer vedar, certo? Quer vedar a forma de investimento, quer limitar uma despesa, é aqui, nesta lei, que tem que ser feito. Então, vou fazer um breve relato dessa lei aqui, para quem não tiver conhecimento assim mais profundo dela, vai entender para que serve essa lei de diretriz orçamentária. O ponto principal da lei de diretriz orçamentária vamos chamar assim, regrar, estabelecer o equilíbrio fiscal. Nada mais é de que só compre o que pode pagar. Ou seja, não seja um órgão caloteiro, ou seja, não seja um órgão perdulário como as pessoas, né? Algumas pessoas, né? Então, existe município, existe estado, certo? Que faz isso. Quem é que não se lembra de uns termos que se usava antigamente? Porque só tem jovem aqui, não lembra muito não, né? Tinha um termo feio, né? Chulo, que dizia: o prefeito João arrombou a prefeitura, né? João saiu e deixou a prefeitura em dificuldade, mas o termo era esse: João deixou um rombo na prefeitura, né? E o que é rombo? Rombo é dívida, né? Rombo é dívida. Ou seja, o município arrecadava 1 milhão, João gastava 2. Gastava. Olha a palavra que eu estou falando. Ele não pagava. Ele comprava, mas não pagava. Então, ele só gastava. Certo? É diferente do prefeito, que faz o compromisso e paga. Certo? Esse é um prefeito. Esse é um gestor que nós, eleitores, temos que priorizar. É um gestor responsável, um gestor que não deixa o seu município em dificuldade. Então, essa lei é para isso. Ela estabelece regras para que você mantenha o equilíbrio fiscal. Até 2000, não existia uma lei que estabelecesse essas regras, certo? Então, no ano de 2000, salvo engano, no dia 5 de maio, foi promulgada a Lei de Responsabilidade Fiscal. Acho que muita gente aí conhece essa lei, certo? Que é a lei que estabelece as regras da gestão pública, as regras dos recursos públicos, como devem ser aplicados, as regras, o endividamento. Então, principalmente, o âmago da lei é o equilíbrio fiscal. Por isso que o nome da lei é responsabilidade fiscal, certo? A LRF, né? Então, essa lei, alguns dizem que foi exigência do Fundo Monetário Internacional. Quando o Brasil passou pelas dificuldades lá na década de 80, 90, né? O Brasil foi tomar dinheiro emprestado. E quando os técnicos do FMI chegou ao Brasil, pediram várias peças de planejamento, várias peças de gestão, e o Brasil não tinha.
o Brasil não tinha, por exemplo, o balanço consolidado. Parece que é uma mentira, né? Não tinha. O Brasil não sabia. E até hoje a gente tem, mas não tem ainda de forma eficiente. Por isso que criaram agora o CIAFIC. Certo? Foi criado a partir deste ano, os municípios entraram a partir desse ano. Então, para você ver, lá em 1990, certo? O FMI começou a fazer exigência, a gente ainda está cumprindo. Então, nós temos uma deficiência de controle público, de controle da gestão pública. Então, esse controle ele vem se aprimorando ano a ano e ele é emblemático nessa lei de responsabilidade fiscal, lá do dia 5 de maio de 2000, certo? No mesmo ano, um pouquinho mais na frente, mais 5 meses na frente, salvo engano, no dia 5 também, eu acho que é 5 de outubro, o Código Tributário, o Código Penal também foi alterado pela Lei 10.028, né? O Código Penal não previa penalidades para gestores ímprobos. E, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele está prevendo agora penalidades para os gestores, né? Vamos chamar assim, pouco cuidadosos. Vocês se lembram, né? Vocês conhecem aí, eu acho que boa parte de vocês conhece o termo trem da alegria. Vocês sabem o que é isso? Trem da alegria era um crime cometido pelos gestores públicos, seja do Estado, seja da Prefeitura, que para ganhar a eleição enchia a Prefeitura ou o Estado de servidores. Né? Vai votar em mim? Eu vou dar um emprego a você. Pronto. Aí dava um emprego, aí chegava todo mundo. E esse nome só existe no Rio Grande do Norte, viu? Trem da alegria. Que ele foi criado aqui, ele foi cunhado aqui. Um governador, há muito tempo atrás, lá na década de 60, acho, salvo engano, o governador botou muitos funcionários. E quando os funcionários chegaram lá na repartição, aí o mais velho dizia, você é do trem? Do trem da alegria? Né? Por quê? Porque eles chegaram de uma vez e nem cabia nas repartições esse povo. Né? Eles diziam, vixe, Maria, botaram um trem, quer dizer, botaram muita gente na repartição. Aí o colega, né, mais antigo, que já estava lá, né, certamente era do trem anterior, né, aí olhava para o outro e disse, você é do trem? Você veio do trem também dessa vez? E esse negócio ficou o trem da alegria. Certo? Então, os gestores não tinham regras, não tinha penalidade, não tinha nada. Então, enchia. Já aí veio a Lei de Responsabilidade Fiscal e colocou um teto. 54. Ou seja, o município não pode ultrapassar 54% da sua receita corrente líquida. Vamos chamar só receita. Corrente líquida envolve outras coisas. Ok? O município não pode gastar com sua folha de pessoal mais encargos, mais do que 54. Para quê? Para não ter trem da alegria. Ok? Então, todo gestor tem que se manter, tem que se abster de encher sua repartição, que é muito bom, dá emprego, né? Pega mais votos, mas em compensação quebra o órgão, quebra o seu ente público. Então, essa lei de responsabilidade fiscal trouxe regras, certo? Trouxe regras para evitar isso, que os gestores, a gente pode chamar até de irresponsável, encha, né, o seu órgão. Mas trouxe também problemas nesse sentido. Quando ele diz 54%, alguns municípios têm arrecadação tão baixa, mas tão baixa, que 54% não tem condições de manter os serviços públicos que a sociedade, que a população daquele município. Então, hoje, já existe um clamor, vamos chamar assim, dos gestores municipais em relação a esse ponto. Por quê? Olha, é muito fácil, né? Natal, é muito bom para Natal manter a folha dele em 54. Guamaré é um quarto não, sei lá, o sexto
de Ceramirim e arrecada 5 vezes mais do que Ceramirim. Muito fácil, né, para Guamaré? A folha dele. Por quê? Porque lá tem uma refinaria. Como lá tem uma refinaria, então o ICMS de lá é a arrecadação de Ceramirim. Só o ICMS de lá é a arrecadação de Ceramirim no ano. Então, nós temos as disparidades econômicas, e essas disparidades econômicas é que faz o gestor, por exemplo, Ceramirim, aqui, Júlio tenta manter esse percentual dentro dos limites legais, mas é muito difícil, ultrapassa, volta. Por quê? Porque a arrecadação de Ceramirim, a população flutuante de Ceramirim é enorme, certo? E aumentando mais agora pela proximidade com a capital, né? É mais barato morar aqui do que morar na capital, né? E isso vem juntando, né? Já visto esses conjuntos habitacionais que foram feitos aí, essa população não contribui em nada para a nossa arrecadação. Pelo contrário, nós temos que ter escola, né, Lucas? Nós temos que ter escola para essa população, nós temos que ter limpeza pública, nós temos que ter iluminação pública, certo? Nós temos que ter remédio, temos que ter hospital. E aí, contrapartida? Qual é? Nada. Nem IPTU paga. Entendeu aí? Está vendo a matemática aí como é difícil? Eu encho o município de Ceramirim de habitantes e não sei, chega nada aqui. Mas aí, o pai do menino quer a escola boa, quer professor bom, quer ruas boas, pavimentadas, iluminadas, limpas, etc. Segurança, mas etc. Não é nem nosso, a despesa não é nem nossa, mas, né, reclama, etc. Mas não tem contrapartida esse aumento populacional, certo? O que deveria aumentar aqui, o que deve aumentar aqui, se a gente conseguir, são indústria, emprego. Aí sim, aí a coisa anda. Mas população, só população chegando, não resolve o problema dessas cidades grandes, como Ceramirim, certo? E tem que oferecer o serviço bom, e tem uma lei aqui dizendo, não vá. E se o prefeito cortar? E se o prefeito diminuir o número de professores? Se o prefeito diminuir a limpeza pública? Se o prefeito diminuir a iluminação pública? Como é que vai ser? Como é que vai ser isso aí? Mas essa lei aqui está dizendo, não contrate. E o serviço está dizendo, contrate mais. O serviço de limpeza precisa de mais gente. O serviço da educação precisa de mais gente. O serviço de saúde precisa de mais enfermeiro. E aí, como é que você resolve isso aí? Viu como é difícil? Essa é a lei de diretriz orçamentária. Já está dizendo aqui. E ainda diz mais. Gaste no mínimo 15% na saúde. Aqui em Ceramirim já vai bem perto de 30%. Por quê? Porque Ceramirim é uma cidade de polo e pega muita população das cidades vizinhas, das comunidades rurais vizinhas, para atender aqui, com recurso de Ceramirim. Temos um consórcio aí, né, Ciro? Mas que não cobre a despesa que o município de Ceramirim tem. Esse é só um pontozinho, só um grãozinho dessa duna, né, que nós temos na finanças de Ceramirim. Nós temos várias outras implicações, certo? Que são cuidadas pela prefeitura, que é, por exemplo, o patrimônio líquido. Quando eu falo em patrimônio líquido, significa que eu estou falando quanto é nossa riqueza menos o que a gente deve. Então, todo município tem dívida, certo? Todo município tem dívida. E a luta de qualquer gestor é manter essa dívida num patamar, vamos chamar assim, administrável, né? Que essa dívida não cresça assustadoramente ao ponto de não poder honrar. Como, por exemplo, dívida de previdência. Essa dívida de previdência, ela tem 40 anos que vem rolando, né? Vamos dizer que Ceramirim paga uma dívida de sei lá, 500? Vamos no INSS.
quanto? 350 mil. Por exemplo, esses 350 mil não abate, eu acho que não abate nem 50 na dívida. O resto é só juros e atualização monetária. Então é muito difícil uma dívida de longo prazo, certo? Ser saldada, certo? Nós temos agora aqui, né, há poucos anos, né, 10 anos, né, Previdência própria, né? 2013, 10 anos, completando agora 10 anos de Previdência própria, que também não é barata, inclusive é mais cara, né? Mais cara do que a Previdência Geral, certo? Tem já municípios estudando as formas aí de voltar para a Previdência Geral, certo? Mas também não é fácil, porque negociar com a Previdência é dificílimo. Então, essa lei de diretriz orçamentária, ela cuida também dessas regras do patrimônio, certo? Para que se preserve, né, a riqueza, né, pública, ou seja, de todos nós, de Ceará-Mirim, certo? E tem várias regras a ser cumpridas. Por exemplo, se o município de Ceará-Mirim vender qualquer bem, ele tem que pegar o resultado dessa venda e comprar outro bem. Ele não pode, por exemplo, vender esse prédio aqui e pagar a folha de pagamento, por exemplo, ou pagar a dívida do INSS. Não pode. Só pode comprar outro bem. Se ele vender, vamos dizer que aqui tem uma frota de carro já antieconômica, né? Tem carro que quebra tanto que é melhor jogar e vender vender a sucata de que ficar ajeitando o carro. Então, se eles juntar todos os carros aqui, que a gente chama de inservíveis, né? Se ele vender todo esse carro, embora que dê para comprar só um, mas ele tem que comprar um bem, ou um carro, ou um móvel, ou fazer um prédio, ou fazer algum investimento. Mas o dinheiro dos carros velhos que forem vendidos, certo? Terá que ser, esses recursos terão que ser aplicados em investimento de novo. É uma proteção do patrimônio público do município. Ok? Vamos ver outro item aqui, importante, que é esse regime de previdência própria. Ele é um regime que protege o servidor público, né? Ele está mais protegido, ele tem mais vantagem do que no regime próprio, mas, em compensação, onera muito o município. Mas está sendo administrado, certo? Com coisa. Uma das coisas que mais complica para o regime próprio de previdência é que o número de servidores estatutários decresce ano a ano. Quando o número de servidores, né, já que só pode ser estatutário, certo? Quando esse número decresce, automaticamente a receita fica menor lá no Instituto de Previdência. E o Instituto de Previdência, todo mundo ficando mais velho, vai pedindo aposentadoria, certo? Vai pedindo aposentadoria. Então, cresce a despesa do Instituto e diminui a receita. Então, é mais ou menos assim, duas setas. Uma vai para cá, outra vai para lá. Como é que vai terminar isso? Quebrando. Então, o estudo atuarial, que é uma exigência também dessa lei, é um outro anexo, certo? Pede que seja feito o estudo atuarial da Previdência para ver para onde é que está indo essas setas. E o município tem que cobrir, certo? Por exemplo, se eu não me engano, no ano passado o estudo atuarial indicava 41% de contribuição do município. No regime geral é 21%. Só para você ter ideia. Certo? O de Macaíba já ia em 41% lá em 2020. Eu era contador lá. Em 2020 já ia em 41%. Foi feito um concurso agora, vão entrar aí uns 800 servidores, automaticamente as setinhas voltam para se encontrar. Quando se encontrar, acontece o quê? Equilíbrio. Equilíbrio financeiro. Ou seja, o número de servidores, o número de segurados tem dinheiro guardado para se aposentar. Aqui em Ceará-Mirim está assim. Né? Se houver um concurso com muitas vagas, aí ele volta, as setinhas voltam, tentando se encontrar. Um dia se encontrar. Ok?
Então está sendo administrado isso aí, está sendo bem cuidado para que o Instituto de Previdência tenha... Então, as regras estão aqui, as regras estão na lei de responsabilidade fiscal e na legislação própria. Estimativa de renúncia de receita, isso aí é com o doutor Nath ali, certo? Vou só dar um toquezinho aqui de leve. Essa renúncia de receita, muitos municípios, muitos entes públicos estabelece através de legislação própria, certo? Mas tem que constar aqui, se houver uma previsão de renúncia de receita, o município aqui, o prefeito tem que colocar nessa lei aqui, dizer quanto é a renúncia dessa receita e o que vai fazer para compensar. Por exemplo, o governo federal estabeleceu uma renúncia há um tempo atrás, eu acho que no governo de Dilma, salvo engano, para a linha branca. Não sei se vocês se lembram. Quem comprasse, quem produzisse linha branca ficava isento do imposto, certo? Então caiu o preço de geladeira, fogão, máquina de lavar, outra coisa, né? Então o preço disso aí caiu e o povo comprou. Mas o município perdeu. O município perdeu no ICMS, certo? Que era isento. Teve uma isenção de uma parte lá, do IPI, que o município também dá uma moridinha lá no IPI. Então, o governo federal deu a isenção lá e aqui embaixo teve o prejuízo. Então, essa renúncia de receita veio depois uma compensação, viu que eu falei antes? Se renunciar, tem que compensar. Aí o governo federal mandou uma compensação para os municípios, certo? Para que ele não perdesse tudo. Então, a mesma coisa, se o município aqui, por exemplo, disser... aprovar uma lei aqui na Câmara que poderá, venha para Xeramirim, instale aqui e você fica isento de imposto do INSS, por exemplo, eu posso trazer meu escritório aqui para Xeramirim, se ele der isenção, olha, bota o escritório aqui em Xeramirim que você não precisa pagar imposto. Aí eu venho para cá, boto aqui na rua, aqui, meu escritório. E essa renúncia aí, que o povo vai ficar sem esse dinheiro, você vai compensar como? Aí vai estudar uma forma de compensar isso aqui. Por exemplo, um aumento de alíquota em outro imposto, por exemplo, do IPTU, ou atualização do cadastro, certo? E assim por diante. Então, tem várias maneiras de compensar uma renúncia de receita, mas tem que colocar na lei de diretriz orçamentária, certo? Então, essas regras todas constam dessa lei. Por quê? Não pode constar no PPA e nem pode constar na lei orçamentária. Só sobra essa lei para estabelecer essa regra para o próximo ano, porque em 2025 já vem outra. E eu posso desmanchar o que eu disse nessa aqui. Por exemplo, eu digo, não dou mais a isenção. Acabou a isenção, só foi em 2024. Entendeu? Então, já mudo a minha política tributária, né? A minha política fiscal para o ano de 2025. Ou seja, não deu resultado, não houve vantagem. Ok? Temos também aqui a questão da despesa, né, do resultado primário. Esse resultado primário é exatamente, certo? Para o município é a coisa mais difícil do mundo você manter um resultado primário. O que é resultado primário? Resultado primário é exatamente essa balança. Quanto eu arrecadei e quanto eu gasto. Eu tenho que manter esse resultado primário positivo. Eu não posso gastar mais do que arrecado. Então, esse resultado primário aqui, certo? É um problema, porque eu, município, eu não decido quanto é que eu vou arrecadar. Se eu decidisse, era muito bom, né? Como a União. A União decide quanto é que vai arrecadar. Mas o município não decide. Vive quase que exclusivamente, com exceção de Guamaré, né? E Alto do Rodrigues, Macau um pouquinho, alguns municípios, poucos municípios aqui têm condições de dizer que tem um resultado primário positivo e expressivo. No caso de Xeramirim, que vive exclusivamente, ou quase que exclusivamente de transferência, ou seja, a maior parte da arrecadação de Xeramirim não é própria, é transferida.
Então, qualquer coisa que o governo federal fizer, afeta a Ceará-Mirim. Qualquer coisa que houver nas vendas do estaduais, do ICMS, afeta a Ceará-Mirim. Nós tivemos agora já a primeira aprovação, né? A primeira aprovação, foi para o Senado agora, da reforma tributária, né? Vocês já ouviram falar aí da reforma tributária. Pegaram o imposto mais expressivo dos municípios, depois pegaram o imposto mais expressivo do Estado e o mais expressivo da União, juntaram os três e criaram um só. Ainda disseram assim, o município vá para lá, fique calado, o Estado também vai para lá, manda esse dinheiro para cá, nós vamos administrar. Então agora quem vai administrar, se for aprovado, né? Quem vai administrar isso aqui é um conselho, como é o nome do conselho? Federativo, eu acho. Não é isso? Alguém sabe o nome? Eu acho que é Conselho Federativo. Então vai administrar esses 3 tributos de alta relevância para os 3 entes públicos. Mas quem vai mandar agora é o governo federal. Ou seja, certo? Desculpa aí a minha crítica aí. O município, cada dia, fica mais frágil, certo? Não vai poder decidir nem do seu próprio imposto. Ou seja, sai do meio, que nós vamos decidir depois se você, quanto é que vocês vão arrecadar e como vai arrecadar, e as regras, certo? Que eram esses 2 tributos eram os mais visados pelos entes públicos, né? No caso do Estado e município, para fazer a sua política econômica, né? Então o município agora não vai poder dizer: ei, João, traga seu escritório para Ceará-Mirim. Não pode, não é mais dele. Não pode dizer: ei, Ciro, traga sua fábrica, ou então bote mais uma unidade de fábrica aqui em Ceará-Mirim. O Estado não pode dizer isso. Chamar Ciro é paraibano, tem uma fábrica lá na Paraíba. O Estado do Rio Grande do Norte não pode chamar Ciro, porque não manda mais no ICMS. Entenderam bem? Então vai ser mais ou menos por aí. Então, isso aí é aqui que estabelece isso aqui. No caso aqui, ISS, né? Que não vai ser mais nosso, né? Eu coloquei aqui, ainda não foi aprovado, certo? Coloquei aqui que essa política ainda não está estabelecida. Nós temos, sim, no caso, para manter esse equilíbrio fiscal, para manter esse resultado primário, certo? Ele vai ter que travar ou cortar. Então, qual é o prefeito que tem coragem, certo? Tem coragem de sair cortando folha de pagamento, serviço, para equilibrar? É difícil. Você dizer: não, olha, tem 30 garis aí, deixe só 20. Tem 40 enfermeiros aí em várias unidades de saúde, deixe só 20. Certo? E sair cortando despesa para manter esse equilíbrio fiscal. Então é difícil. E todo ano ele tem que apresentar o resultado que ele chama de equilíbrio fiscal. Ou seja, o desequilíbrio financeiro impõe ao prefeito uma penalidade. Essa penalidade vai ser julgada aqui, na Câmara, pelos seus vereadores, certo? Então, os vereadores vão analisar e julgar o prefeito por essa penalidade do desequilíbrio financeiro. Então, é possível, né, se avaliar isso? Por que é que o prefeito não cortou? Por que é que ele não tinha menos funcionário? Por que é que ele não tinha menos serviço ali ou aqui? Isso é difícil. Para o vereador julgar isso aí, tem a questão política, certo? Tem a questão política também envolvida nesse julgamento, né? Ninguém é inocente para pensar que o vereador vai julgar o prefeito só pela questão técnica, né? Isso não existe, né? Ninguém é tão inocente assim. Nós temos ainda um outro detalhezinho aqui, certo? As prioridades. Então, hoje aqui é uma audiência pública, é próprio para que a população, certo? Dona Maria ali, seu Zé ali, ei, rapaz, meu bairro tem um problema de saneamento sério, tem uma rua lá que inunda faz 3 anos, toda vida que chove um pouquinho, inunda. Passei numa inundação em Natal que deve estar completando 10 anos, ou mais, certo? Passei ontem, porque o meu carro é alto, não tem problema eu passar, mas os carrinhos pequenininhos voltam tudo, né? Tem 10 anos ou mais, uma inundaçãozinha que tem ali numa rua em Natal, e está lá. Então, se eu fosse para a audiência pública, eu disse: ei, vocês não estão vendo essa rua aqui, não?
Quer dizer, ou seja, uma prioridade do meu bairro. Então era a hora, é agora. Chegar aqui. Quero deixar aí uma anotação para ser discutida aí com a administração. O saneamento da rua Dom Pedro I, que está complicado, né? Tem não tem saneamento básico, não tem fossa, não tem esgoto, etc, 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 né? Então, Dona Maria fazia uma coisa. Eu quero daqui que minha escola, a escola do meu bairro aqui, tem 200 meninos e a sala lá só cabe 150, os outros 50 assistem aula no recreio, certo? Então, a hora era agora, né? Eu quero denunciar que o posto de saúde do meu bairro, certo? Não tem médico nem um dia do mês e tal, era agora. Então, essa é a audiência pública, né? Para a população falar, né? E saber o que é que tem aqui. Para onde é que vai nosso dinheiro, né? O dinheiro é nosso, né? Público, né? Para onde é que vai o dinheiro? Aí a gente dizia aqui que são mais prioridades, né? Então, tem uma prioridade, certo? Que empata de fazer essa outra. Estou dizendo, Dona Maria estava doida para aquele largo bem grande que tem na frente da casa dela, cheio de lixo, tem animais, porco, né? Cachorro, diabo certo daquele negócio, e ela sonha com a praça ali. Mas aí, faz a praça ou faz a escola? Isso aí é prioridade. Quem vai votar? Né? Então, manda as sugestões, né? Nas audiências públicas, e os vereadores vão decidir aqui se é melhor fazer a escola lá de Mulungu ou a praça do bairro da Liberdade. E assim por diante. É isso que serve a audiência pública. É para isso que serve a lei de diretriz orçamentária. Estabelecer as prioridades para aplicar os recursos do povo. Ok? Vamos mais para frente um pouquinho. Essa aqui é quase a mesma coisa, que é exatamente onde vai cortar. Certo? Essa lei aqui estabelece umas prioridades de corte. Se os recursos, né, não forem suficientes, né, terão que ser cortados os projetos, né, em andamento, certo? As obras não iniciadas têm que ser cortadas, e os cortes, né, os cortes dos serviços, né? Os cortes impõem combustíveis, né, obras, serviço urbano, né, agricultura, onde é que vai cortar? Então, a administração vai decidir, certo? De material de consumo, né? Por exemplo, alguns municípios cortam da seguinte maneira: a partir do próximo mês, o combustível está cortado da frota 20%, só fica liberado das ambulâncias. Pronto, isso é um tipo de corte. Ok? Aqui tem que ser definido aqui, viu? Artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos apressar aqui, senão de manhã acaba, né? Deixa eu ver aqui, vou pular isso aqui. Sim, temos também, né, ajudas financeiras, né, o município, o Poder Executivo, que é o responsável pela arrecadação de todo o dinheiro do município, né, é também o responsável pelo pagamento. Quando ele vai fazer esse pagamento, tem as entidades, vamos chamar assim, privadas, sem fim lucrativo. Por exemplo, aqui em Ceará-Mirim tem o abrigo São Vicente de Paulo, né? O abrigo, a PAI, né? Então, essas entidades, elas são privadas porque não é pública, né? Porque não é pública, mas em compensação faz um serviço público relevante, né? De alta relevância, aliás. Certo? Então, ela precisa da ajuda de ou pessoas ou entidades. No caso, qualquer pessoa pode chegar lá e fazer doação. E pede também para o poder público, que é quem tem mais condições, de fazer doações para lá, para esse funcionamento. Mas as regras, qual é a entidade que vai receber recursos, quando é que ela pode, quando é que ela não pode, é aqui na Lei de Diretriz Orçamentária também que será estabelecida as regras, ok? Aí tem que prestar conta, tem que ter inscrição disso, certo? Tem que ter inscrição de coisa, tem que ter diretoria, tem que ter certidões negativas, etc, etc. As regrazinhas básicas de convivência, certo? A política de pessoal, já dei
toquezinho, não vou repetir os detalhes, certo? Que é dos 54% de limite, né? Temos também várias outras implicações, por exemplo, se o limite de 54 atingir 95%, o município não pode mais dar reajuste, nem criar cargos e nem hora extra. Nem hora extra pode pagar. Agora me diga uma coisa, como é que um hospital funciona sem hora extra? Me diga aí. Olhe o imprensado aí do prefeito, né? Ok? Pronto, são essas considerações que eu gostaria de fazer para explicar o objetivo dessa lei de diretriz orçamentária, essas regras para os senhores e senhoras. Ok? Estou aberto para qualquer pergunta aí de dúvida e devolvo a palavra aí à secretária. Então, vocês fiquem à vontade, se quiserem fazer algum questionamento, João está à disposição. Ninguém tem dúvida? Ninguém tem pergunta? Todo mundo entendeu. Financeiro. Sim, tem. Ela tem uma previsão financeira de quanto esperamos arrecadar no próximo ano. Tá? Nas audiências públicas, se a gente tocar no valor, certo? Ela fica muito complicada na audiência pública. Por quê? Na audiência pública, espera-se, né, que a maioria dos presentes sejam pessoas do povo. Então, você imagina aí eu falar aqui de superávit, certo? Fontes de pagamento, vinculações, certo? E recursos transferidos de outras entidades. A Dona Maria, que é uma pessoa, vamos chamar assim, do lar, certo? Ó, Dona Maria, a gente não vai poder executar a praça do seu bairro em face da vinculação desse recurso. Aí ela vai dizer, mas João, como é que pode? Você está me dizendo aí que está prevendo aí 250 milhões? Não tem para botar lá para a praça lá do meu bairro? Então, aí eu ia explicar. É o seguinte, Dona Maria, os 250 milhões que estão previstos aqui na lei para o próximo ano, 200 é só para pessoal, obrigações patronais, serviço de energia, iluminação pública, serviço de limpeza pública, manutenção dos hospitais e postos de saúde do bairro. Aí ela vai dizer, mas só um. Fica difícil explicar para ela. Aí ela vai dizer, e os outros 90? Mas os outros 90 são recursos vinculados de outros entes públicos, como governo federal, governo estadual. Então, o recurso que o governo federal vai mandar para Sarabiri é exclusivamente para pagar a equipe dos médicos do PSF, é para exclusivamente pagar a construção do posto de saúde lá em Muriú, é exclusivamente para comprar um ônibus, ou mais 10 ônibus para o transporte de alunos, é exclusivamente para saneamento básico do distrito tal. Então, será que Dona Maria vai entender? Aí, normalmente, a gente nunca fala na parte financeira, pela dificuldade de informar a Dona Maria o que é fonte vinculada, o que é fonte vedada, o que é recurso, o que é obrigação, por exemplo, do artigo 212 da Constituição, que obriga o município a aplicar no mínimo 25% em ensino, que a gente normalmente, popularmente conhece como 25% na educação, e não é na educação, é no ensino, e por aí vai. Então, essas complicações técnicas, se a gente
tratar numa audiência pública, complica, porque para eu somar para Dona Maria aqui, quanto cada serviço público, né, vai custar, Dona Maria vai entender, não. Por exemplo, Dona Maria não sabe, por exemplo, a quantidade de combustível que uma frota, certo, de ônibus, só de ônibus aqui, eu acho que tem 38, 40 e pouco. Dona Maria sabe disso? Não, ela só vê um que passa na frente da casa dela, né, do bairro dela ou no distrito dela. Mas os outros 47, Dona Maria não está vendo. E nem sabe quem está levando ali também tem um salário, né? Aquele senhorzinho lá que a gente chama de motorista. Ela não sabe quanto é que esse motorista ganha, nem quanto a prefeitura paga, além do salário dele, de previdência. Então fica muito difícil na audiência pública discutir finanças, detalhes, totais, vinculações, verbas, fundos, né? E origem desse recurso. Mas, como se diz, internamente a gente discute lá e, com certeza, lhe asseguro que é a divisão dos pães, viu? Se Jesus estivesse lá para multiplicar, seria bom. Mas o danado de Jesus dá só inteligência para a gente administrar o caos. Ou seja, com 100 temos que pagar 120, né? E depois manda, olha, segura aí, espera para o próximo mês o seu. Certo? E aí vai administrando essa escassez. Na realidade, o município vive eternamente administrando escassez. Não tem outra saída. Certo? Quem é o prefeito que não quer realizar? Imagina aí, existe algum prefeito que não quer fazer obra? Existe algum prefeito que não quer fazer praça, pavimentação, botar uma iluminação bonita? Eu nunca vi. Então, só 52 anos de profissão, nunca vi um prefeito não gostar disso. Certo? Todos gostam. Não faz porque não dá mesmo. E outros faziam e não pagavam, né? Vocês aqui, eu tenho certeza que vocês conhecem 1, 2, 3 construtores que foram quebrados por prefeituras. Eu conheço 20. Certo? Então, é isso, é o equilíbrio fiscal. Só compre o que pode pagar. E alguns prefeitos, certo? Não é muito chegado a essa regra. Certo? Graças a Deus, isso tem diminuído bastante. As penalidades são terríveis. Tem muita gente aí que nem pode mais ser prefeito. Bota mulher, bota sobrinha, bota nora, bota filho, bota filha, genro, né? Parente, primo, sobrinho, porque ele não pode mais. Daí vai sujando a família toda. Não sei se ele vai chamar o vizinho daqui uns dias, né? Porque está difícil. As penalidades são pesadas. Ok? E se tratando, como o João já colocou, dessas ferramentas de planejamento, essa verdadeira consonância entre o PPA, a LDO e a LUA. Não adianta, se tratando de lei, a gente estimar valores na LDO de forma bem sintética, quando chegar lá na LUA de forma analítica, superestimar ou diminuir esses valores. Por quê? Porque isso aqui são todos dados trazidos aqui na LDO do PIB do ano anterior, previsto para os 3 anos posteriores, do qual eu vou ter na LDO aqui desse ano, que vai ser aprovado, apreciado pela Casa, e vai constar na minha proposta orçamentária lá em setembro. Então, não adianta fugir dessas projeções do que foi planejado lá no PPA, do que vai estar aqui previsto na LDO e o que vai ser executado na LUA. Mais alguma pergunta, gente? Isso.
Isso é um dos... Esteja vendo a prefeitura aí. Nosso bolso é igualzinho à prefeitura. Nosso bolso recebe aquele salário fixo, né? Aquele mesmo, né? Aí a gente chega lá no mercado e as coisas... Então imagina aí a prefeitura, a arrecadação dele é a mesma, aí o posto sobe o litro de gasolina quase todo mês, né? Subir, agora que deu uma paradinha, né? Mas se você tivesse registrado ou dar uma olhadinha aí no Google, quanto era um litro de gasolina 2 anos atrás, quanto é hoje? Certo? E é porque deu uma rezinha agora, né? Deu uma rezinha agora por uma política diferenciada da Petrobras, né? Não sei se lá na frente vai aparecer o rombo que houve lá atrás, né? Seguraram o preço da gasolina e estourou lá na frente, né? Então, esse é o detalhe. Você segura uma coisa para pegar outra. E lá na frente vem um rombo. Então, não sei se a Petrobras vai acontecer a mesma coisa. Se é possível segurar esse preço do combustível, já que ele é definido por uma política internacional. Então, a mesma coisa. A prefeitura tem que comprar combustível, não arrecadou mais, mas tem que pagar o combustível no preço de mercado, tem que comprar medicamento, tá? Quem compra medicamento aqui sabe quanto foi que subiu o medicamento, certo? Tem que pagar o salário mínimo novo todo ano, a maioria dos servidores de qualquer prefeitura ganha o salário mínimo. O salário mínimo sobe mais do que a inflação e sobe mais do que a arrecadação. O piso dos professores sobe mais do que a inflação, sobe mais do que a arrecadação. E se não pagar, a justiça manda pagar. Certo? O juiz só não diz como é que eu vou criar dinheiro para pagar. Mas não, tem que cumprir a lei. Não, a lei do piso tem que ser tanto. Ok. E eu tiro de onde? Não diz. Esse é o grande problema do município. Eu só arrecado tanto. Mas aí eu tenho que comprar medicamento, eu tenho que comprar combustível, eu tenho que comprar peça, e etc, etc, etc. E tem que pagar o salário mínimo novo, tem que pagar a previdência. Te vira. Tem que se virar e cumprir. O povo quer a rua limpa, o povo quer e tem direito, quer iluminado, o povo quer a escola funcionando, o povo quer o posto de saúde funcionando e tem direito. O problema é de onde vai sair o dinheiro. Às vezes o professor fica com raiva porque demora o prefeito, né? Aqui em Xará-Mirim teve até um evento também, né? de discórdia, né? Em relação ao piso, porque o prefeito está com esse problema dos 54. A lei manda subir. E o município não tem como subir, porque é só até 54. E aí, quem tem a saída? Alguém tem? A saída é aumentar a receita. Ou é botar os professores para fora? Se botar o professor para fora, a escola fecha. Se não der o aumento, o professor não vai dar aula. E eu não posso aumentar o professor, porque essa lei aqui está dizendo que só pode ir até 54. Alguém tem uma saída aí? Matemática. 2 mais 2 só dá 4. Não tem jeito. E tirando 3 só fica 1. Quando você tem que tirar 2, não pode, eu só tenho 1, não posso tirar mais 2. Isso é matemática, meu amigo, não tem para onde correr. Esse é o detalhe das administrações, esse é o detalhe da nossa casa, né? A gente ganha 1 e as nossas despesas estão dando 1.300. O que é que eu faço? Boto o cartão. Chegou o cartão para pagar. E aí agora? Arruma o cartão. Aí tem uma historiazinha como é? O mínimo, né? Então, assim, um pagamento. Paga a parcela mínima. Paga a parcela mínima. O cara bota 13% de juros. Aí Ciro tem dinheiro sobrando, aplicou no banco. O banco dá 0,65 a ele de juros no dinheiro dele. Aí empresta a mim, que eu estourei o cartão, a 12 ao mês. Vendo aí como é que a economia anda? Assim. Quem tem saída, me diga pelo amor de Deus. Vamos passar essa saída aí. É fogo, meu amigo. É a matemática que é pesada. Marcelo tem dinheiro emprestado, aplicado no banco, 0,65 por mês. Pode olhar. CDB, poupança não, poupança ainda é menor, né? Poupança é menor.
menor ainda, 0,5. Mas só uma curiosidade lá com os questionamentos. Aqui, para a audiência, a gente está trazendo o texto da lei, mas todos os anexos com esses dados, esses números, vão compor a lei. Sim. Então, a curiosidade do amigo lá com relação a números, a percentuais, isso tudo vai ter no anexo. Vai constar nesses anexos. E aí, depois que a Câmara apreciar e aprovar, vai ser publicado, e aí todos vai para o portal e todos vão ter acesso a essa publicidade, a essa transparência do que vai constar na LDO. E a discussão não é no anexo. O anexo é o reflexo do que está escrito aqui, né? Por exemplo, lá no anexo eu estou dizendo que vou gastar 180 milhões só com a folha e a previdência. Vamos olhar o anexo? Não, vamos ver aqui logo, tirar o aumento do servidor, né? Então, é aqui que implica lá, né? Aí diz, não, vamos diminuir, vamos, quanto? Vamos tirar de 180 milhões, vamos baixar para 150. Ok, então vamos botar aqui, ó, demissão de todos os servidores contratados, né? Tem que botar aqui. Aí ele reflete lá no anexo. Por isso que a gente nunca discute o anexo, discute a política, a regra, as metas, as prioridades, né? O equilíbrio fiscal é aqui. O anexo é reflexo. Se eu disser aqui, serão demitidos 10% do contingente de pessoal do município, escreva aqui. E lá no anexo eu corto. Entendido? Douglas, tem dúvida? Isso. Ninguém tem dúvida? Comentário, sugestão, qualquer colaboração. Esse sim, né? Esse é o caminho. Você imagina se era ministro só com refinaria, se voltasse a refinaria, né? Aqui, refinaria não, a usina. Só a usina para empregar esse povo, né? Essas fazendas que estão aí abandonadas aí, porque não vai plantar cana, para quê? Né? Entendeu? Só a usina aqui que manteve o Ceará-Mirim durante 5 décadas, né? A usina aqui manteve o Ceará-Mirim, todo mundo aqui tinha emprego, todo mundo, o comércio era um janto, né? Aí foi definhando, ficou só o comércio. E adianta o comércio sem ter o povo com dinheiro, sem emprego. Ainda bem que é muito próximo de Natal, muita gente aqui trabalha em Natal, certo? Já dizia meu querido professor e cliente, que depois virou cliente, professor Cortez Pereira, ele dizia que emprego resolve tudo, inclusive educação e saúde. Eu disse, por quê, professor? Ele disse, porque você já viu alguém que está empregado levar o filho para a roça? Não. Se ele tem salário, ele não leva o filho para a roça. Ele manda os meninos para a escola. Agora, se ele não tem o que comer, não tem salário nenhum, ele leva os meninos para ajudar no roçado, para produzir mais, para vender. Certo? Então, resolve a educação. E ele disse, e resolve a saúde também. Por quê? Se ele tem dinheiro para levar a feira para casa, os meninos dele vão comer. Certo? Quem come adoece. Agora, quem não come, já é doente. Então, resolve saúde também. Ele disse, uma pessoa que só come uma vez por dia, tem condições de ter saúde, até cego fica. Você vê criança de 3, 4 anos, se não for congênito, né? É fome, meu amigo, da infância. 3, 4, 5 anos usando óculos. Certo? Então, dente, não tem. O dente, quando ele tiver 15 anos, não tem nem a metade dos dentes, ele não tem. É tudo doente, meu amigo. Seco, seco, seco. O que foi? Fome. Então ele dizia, se arranjar emprego, você arranja saúde e educação. Por falar em educação é outro assunto, se a gente fosse falar aqui, colocar aqui algumas regras para a educação, né? Melhorar nosso nível educacional, né? Que está no Brasil, daqui um dia o Brasil vai ser a rabeira mundial, né?
É uma pena, né? E com a pandemia agravou mais ainda, só que a pandemia agravou no mundo. Agravou no mundo. O prejuízo que a pandemia causou na educação mundial e na brasileira, que a gente sabe o tamanho, né? Nós temos gente formada, né? Ou seja, tem um canudo, né? Mas não se formou, né? Não se formou porque só sabe ler mesmo. É uma deficiência incrível. O que é isso? Falta de controle público. Se você conversar com alguns educadores, ela diz, você está doido? Não pode reprovar, não. Se a gente reprovar, quem vai para fora é a gente. Vocês já ouviram isso de algum educador? Pois é, pode não. Pode reprovar, não. Tem que passar. Zezinho. Aí Zezinho vai todo dia lá para a praça, com um caderno assim, ó, no sovaco. E a mãe e o pai pensam que o Zezinho foi para a aula. Passou todo dia jogando biloca lá na praça. Nem o pai sabe que Zezinho não está indo na aula. Nem o pai. Então a educação não é só com o professor. A educação é com a família. Não tem controle. Vai assim mesmo, na bagunça mesmo. Então nós brasileiros, somos conhecidos pelo povo brincalhão. Povo brincalhão. Nós não damos valor à educação, certo? Agora só sabe se é verdade se comparar. Se você comparar com um coreano do sul, um japonês, aí você vê quanta gente é brincalhão com educação. Menino aqui manda nas ventas dele. Criança, menino. 5, 6 anos já está, grita os pais. Não vou. Certo? Concurso público. Bom, os que estão sem concurso serão substituídos pelos concursados, né? Agora, se o salário compensa ou não, aí vai depender do órgão, do cargo, vai depender de várias coisas, né? Qual é o ente público que você está prestando concurso. Quando eu vejo uma pessoa fazendo concurso para município, eu fico com pena. Eu aviso a todos meus amigos, não façam concurso para município. Façam concurso para um negócio que tenha mais condições financeiras. Se é que você quer forçar a barra e fazer concurso, eu só oriento, certo? Para não ser funcionário público. Certo? Me desculpa aí quem acha que o serviço público é bom. Eu acho que não. Certo? Por exemplo, qualquer empreendimento que você fizer é melhor do que um cargo público. Qualquer um. Por exemplo, fazer tapioca. Vender tapioca. Vender bolo. Vender doce. Tem coisa mais simples? É muito melhor do que o emprego público. Quer apostar? Vai saber. Eu quero ver um vendedor de tapioca. Uma pessoa que produz tapioca, produz bolo. Certo? Ganhar menos que o salário mínimo. Não tem condições. Não ganha menos que o salário mínimo. Ganha muito mais. Certo? Então é esse, o meu pensamento é assim. O meu pensamento é empreender. Fazer com que as pessoas produzam e não ficar sonhando. Tem gente que sonha em julho dar um emprego. Meu Deus do céu. Rapaz, você não confia em você não. Faça um negócio aí, inventa um negócio aí para produzir. Você vai ganhar mais do que o emprego que tem para você assumir. E o pior, as pessoas que estão esperando são pessoas, como se diz assim,
que tem menos capacidade de produzir, por exemplo, né? Certo? Que tem menos capacidade de produzir. Se a pessoa que está esperando um emprego público tem menos capacidade intelectual ou técnica, imagina aí, já sabe quanto é que vai ganhar, até o dia da morte, um salário mínimo. Não é isso? Um salário mínimo. Dá para você ser feliz ganhando um salário mínimo? É difícil. Você sustentar a sua família, é difícil, não, é quase impossível. Quase impossível, né? Então, é por aí. Então, eu só oriento meus amigos, as pessoas que eu conheço, empreenda. Não sei o que é. Criar galinha, vender ovos. Tu sabe quanto é uma bandeja de ovo? Então, tem gente que tem quintal, mas não tem coragem de criar galinha, por exemplo. Eu conheço gente que vende ovos e está muito bem, obrigado. Muito bem, obrigado. Na granjinha, num terreninho mais grandinho, cria galinha e vende ovos. Certo? Então tem muitas coisas para fazer. Alimento. Sim, eu tenho fé em alimento, viu? Aí Ciro diz, vou botar uma lojinha para vender confecções. Não faça isso, pelo amor de Deus. Certo? Não faça isso, pelo amor de Deus. É porque eu sou vítima. Eu vou botar uma loja de confecções e, pelo amor de Deus, não façam isso. Não façam isso. Então é uma coisa que a gente tem que orientar, nós, amigos ou gestores, certo? Por exemplo, o gestor dá um jeito de criar uma coisa de emprego, gerar emprego, né? Por exemplo, um polo de hortaliça, a prefeitura mesmo comprar, seria uma ideia, né? Mas não vou dar ideia aqui não, depois não. Tá certo? Então tem muita coisa, muita coisa. Plantar batata, né? Vai plantar batata? Não, é bom. Hoje toda nutricionista, hoje está mandando o povo comer batata. Certo? Está caro batata. Não é assim? Tem muita gente que tem condição de plantar batata, mas não planta. Não só quer, entendeu? Então é muito melhor do que o emprego. Então quem tiver amigos seus que estiver desempregado, avise, não queira emprego público. Certo? E é cíclico. Como eu sou velho, eu tenho condições de lhe dizer. Existe uma fase que emprego público é vantajoso em relação ao emprego privado. E existe a fase que o emprego privado é mais vantajoso que o público. Né? Eu já passei por várias fases. Normalmente eles duram de 10 a 15 anos, essa fase. Certo? Nós estamos vivendo uma fase que o poder público está pagando melhor. Certo? Já, certo? Se o país voltar a crescer, certo? A gente vai olhar para o empregado público, azetado, certo? Mas hoje tem umas áreas do poder público que ganha bem. Para a área judiciária, né? Paga muito bem, né? Mas as outras, né? O professor está ganhando bem porque tem a proteção do piso, né? O professor, já que tem 5, 10 anos, ele recebe um bom valor, que tenha nível superior, que tenha pós-graduação, ele é bem remunerado, né? Mas já um agente administrativo, ele ganhava, há 8, 10 anos atrás, ele ganhava 2, 3 salários mínimos. Todo agente administrativo hoje está emperrado do salário mínimo. Veio achatando. Por quê? As prefeituras deram o aumento do salário mínimo. Quem ganhava menos que o salário mínimo deixou congelado. Aí lá vem o salário mínimo, lá vem, empatou. Aí ficou todo mundo agora no salário mínimo. Por isso que a prefeitura, quando chega o salário mínimo, a prefeitura endoidece. Por quê? 60% a 70% da prefeitura ganha o salário mínimo. Aí o governo federal manda o salário mínimo 11%, 15%, certo? E a arrecadação só subiu 9%, 8%, 10%. Entendeu aí? Onde é que quebra a coisa? É por aí. Quem mais? Os jovens ali, ó. Não queira emprego público. Se lembre, viu? Um velhinho de cabelo branco disse uma vez que eu não fosse. E eu teimei e fui. Não vá. Não vá. Só vá se for assim, um negócio. Por exemplo, você termina o curso superior e faz um concurso para ganhar 10, 15. Aí
Né? Eu não quero. Mas tem gente que ainda acha bom. Entendeu? Então, vá empreender. Eu, depois de velho, estou empreendendo. Certo? Botei uma fabriquetazinha de envasar água de coco. Certo? Velhinho, mas inquieto. Certo? Então, eu só acredito em empreender. Só acredito nisso. Eu acredito em mim. Eu não acredito que os outros vão me ajudar. Certo? Se eu estiver desempregado, Ciro vai me ajudar para arranjar um emprego. Que conversa é essa, amigo? Faça força. Deixe Ciro a vida dele. Faça força você. Crie galinha, plante batata, sei lá, faça qualquer coisa, vender suco. Tem saída. Certo? Agora, se ficar parado, aí você diz, não, mas Zezinho foi e deu certo, não. Você é igual a Zezinho. Certo? Não, vai ter sempre gente para substituir. Sempre terá, né? No serviço público. Eu só espero que não passe, não espere por mim. Certo? É aquela questão da prioridade, né? Questão da prioridade, né? Se a prefeitura tirar um professor, né? Demitir professor, demitir enfermeiro, médico, né? Dentista, esse negócio da área da saúde, a repercussão é muito maior do que se ele diminuir o investimento em segurança. Né? Não é verdade? A gente tem que entender isso, né? A segurança é menos importante para a população do que saúde e educação, né? Então, jamais uma pessoa vai dizer, olha, o prefeito demitiu os professores para não demitir o pessoal da segurança. Não vai entender isso, né? Cheguei no meu menino lá no posto de saúde, não tinha nem esparadrapo. Certo? Vai logo dizer isso. Então, é complicado. O gestor só tem esse dinheiro aqui. E aí, corta onde? Corta na saúde, na educação e na segurança. Não tem nem dúvida qual vai ser a resposta da população. Não é do prefeito, não. Certo? É a população que vai escolher saúde, né? E educação que fique, não mexa aqui, mexa nos outros. Né? E a gente precisa de todos os serviços, né? Se a pessoa, o lixo não for recolhido, é um caos, né? Acontece o caos, né? E assim por diante. Ninguém mais quer falar, secretária? Mais alguma coisa, gente? Vamos encerrar, né? Pode encerrar. Aqui não tem mais nenhum questionamento, então vamos dar por encerrada a audiência. Quer falar? Bom dia. Sim. Agora a gente está discutindo. No momento não, A né? gente está discutindo o texto da lei. Né? Porque as planilhas serão anexos desta lei e a gente terá ainda um prazo para entregar. Né? Até o dia 21 de julho, né? Que a gente tem que entregar, porque dia 30 é um sábado. Pode pegar daí. E aí a gente vai entregar com a antecedência. Ligar o microfone. Até o dia O 21. quê? O microfone. Não, para ligar, liga. Pode falar agora. Tá? Então, assim, a discussão, alguma sugestão teria que ter sido feito até hoje.
A gente deu um prazo até o dia 24, de acordo com o edital que a gente publicou, né? Todas as sugestões teriam que ter vindo até o dia 24. E hoje, nessa discussão, a gente também receberia sugestões. Mas aí a gente não tem prazo para ficar aguardando mais, porque agora é só o nosso fechamento para entregar para a apreciação da Câmara. Exatamente. Então, agradecemos, gente, a participação de todos vocês. Parece. Deus me livre da minha colocação ter sido interpretada como a segurança não é importante. Pelo amor de Deus. Segurança é vida.
É o que temos mais sagrado, é a vida. O problema que eu disse é o seguinte, que os recursos do município são tão escassos que se colocar para a população, se vai ter que ser feito um corte e colocar para a população, onde é que a gente corta? Na saúde, na educação ou na segurança, a gente imagina que eles vão dizer, pelo amor de Deus, não fecha as escolas, não fecha o posto de saúde, não. Certo? Corte na segurança. Mas não estou tirando a importância da segurança, não. Parece assim que eu disse que o importante é só a saúde e a educação. Acabei de dizer, falei da história do professor Cortez Pereira, que ele achava um emprego muito mais importante, o investimento em emprego, ele sempre disse, e eu tive a sorte de assessorá-lo quando ele foi prefeito de Serra do Mel, que a gente ia conversando de Natal até Serra do Mel, e ele dizia, é muito melhor o prefeito focar em emprego do que na educação e na saúde, porque o emprego resolve a saúde e a educação. Quer dizer, que o brilhante, o ex-governador Cortez Pereira, era brilhante, ele priorizava emprego, ele disse que nada é mais importante que emprego, porque primeiro dá dignidade, a dignidade humana vem primeiro com o emprego, certo? Um homem desempregado, ele vai ser marginal, ele vai ser triste, ele pode fazer besteira, ele pode fazer tudo quanto é ruim por falta do emprego, e ele com o emprego, ele sustenta a família dele, manda os meninos dele para a escola, para estudar, para ser gente, como diz ele, para não ser igual a mim, arrastar cobra para os pés, né, como a gente diz lá no meu interior, ok? Então, a importância da segurança, pelo amor de Deus, nunca foi tão grande como hoje, certo? Antigamente a gente, aqui em Ceará-Mirim, todo mundo aqui, batia papo na calçada. Quem hoje bota cadeira na calçada? Ninguém mais, né? Em parte nenhuma do Brasil se bota mais uma cadeirinha na calçada, porque não confia, né? Qual é o comerciante hoje que vai feliz e seguro para abrir seu comércio? Ninguém vai mais, certo? É só rezando mesmo, todo mundo rezando para chegar inteiro em casa, né? Eu tenho vários funcionários de Macaíba, certo? O ônibus de Macaíba, certo? Quando ela sai lá do escritório, ele diz, será que hoje é dia? Assalta 2, 3 vezes por semana. O ônibus cheio, lotado. O marginal entra, toma o celular todo mundo. E fica todo mundo. A última vez foi agora, segunda-feira. Então, minhas funcionárias, são 3 de lá, são assaltadas quase toda semana. Aí já bota um celular velho num canto assim fácil, bota o outro na meia, bota o outro lá na perna da calça, para ver se escapa o celular. Então, segurança é importantíssimo, é vida, né? E a gente vê a importância da audiência pública, porque já a gente perto de encerrar, surgiu essa discussão, e aí volta novamente o que João já tinha falado antes, o equilíbrio fiscal. Quando a guarda, o pessoal da guarda, o próprio prefeito diz que tem uma necessidade de mais 50 homens, a gente volta lá para o equilíbrio fiscal, que se eu tenho que colocar 50, eu vou ter que dizer de onde eu vou tirar 50. E aí vem essa discussão que precisa depois sentar com o secretário, e quando a gente faz a convocação, a publicação da audiência pública, é justamente isso, para que os secretários venham, discutam as ações, as diretrizes para o orçamento, assim como a população também venha discutir os ensejos que elas estão necessitando, né? Eu acho que houve, assim, no meu entendimento,
Você chega mais para perto. Você não compreendeu o que eu falei, né? Então, a audiência pública, ela tem um trâmite, né? E uma publicação. Na hora que a gente publicou, dizia lá que nós estávamos a receber sugestões, né, até o dia 24. Hoje, na audiência, a gente também recebe, certo? Eu não posso fornecer os dados agora, como ele pediu, porque eu não vou ter tempo de dar esses dados agora, certo? As sugestões a gente ainda recebe, porque senão não tinha sentido a audiência, né? A gente deu um prazo para receber, mas não quer dizer que hoje, na audiência, eu não possa receber sugestões. Senão, não tinha sentido essa audiência. Certo? Se a audiência era para discutir, então a gente estava acessível a receber as sugestões. Por isso que a gente pede para que vocês se pronunciem, porque senão também fica só a gente falando, né, do que é a LDO, sem a participação de vocês. Por isso que a gente, João explicou, né, o que era, como era, e a gente abriu para vocês se pronunciarem. Nesse sentido da gente receber sugestões, dúvidas, certo? Então a gente se colocou nesse sentido. Não foi dizendo que não, tinha encerrado, não. O prazo que a gente deu foi até o dia 24. Mas hoje na discussão ainda recebendo sugestões. Tá certo? Tudo bem. Damos por encerrado. E ainda tem um detalhe, que a fase de elaboração mas pode ser alterada. Isso. A fase de aprovação, apreciação na casa. Isso. Ainda, né, a gente vai submeter à Câmara, que também pode haver alguma mudança, certo? Porque a gente vai ainda rever isso aqui, encaminhar e eles também podem se pronunciar, certo? Acrescentando, né, alguma coisa, porque eles vão discutir. Né? Do jeito que nós estamos discutindo aqui, eles também vão discutir. Isso, para poder aprovar ou não o nosso projeto. Certo? Então, fiquem à vontade. Hein? Exatamente, para a gente. Exatamente, a gente discutir. Exatamente. Para discutir. Isso. Com certeza. Isso, exatamente. Exatamente. Isso é o que? Isso é democracia, né? A gente não vai impor, né? A gente vai discutir com a sociedade. Exatamente. Isso mesmo. Essa é a nossa intenção, certo? Então, nós agradecemos a participação, a colaboração, a contribuição de vocês. Muito obrigada.